é um grupo... vou esperar, então. É um grupo, enfim, né, que surge em torno do grupo de Uberaba e se expande. Eu me sinto... Acho que Uberaba é um estado de espírito. Eu me sinto de Uberaba. É um estado de espírito. E esse grupo de Uberaba e que se expande agora no Brasil, é um grupo, e eu acho que todas as vezes que eu conversei mais na intimidade com um ou outro desse grupo, acho que deu para notar que é um grupo que sempre para mim foi um lugar muito seguro, né? Mas isso que a Sandra está falando, né? Um lugar muito seguro para a gente poder ser livre e leal a nós mesmos, como diz o Winnicott, né? Leal, na verdade, à nossa clínica e aos nossos pacientes. E realmente, né? E sempre senti isso com o grupo de Uberaba enfim, né, agradeço muito a expansão do grupo de Uberaba, incluindo enfim, né, as pessoas que eu pude estar durante esse ano aí dividindo o espaço e dividindo ideias e experiências e sensações. Bom, fico muito emocionada de estar iniciando o nosso 8º encontro, dentro do tema da clínica ainda, né, segundo encontro no tema da clínica, e ao mesmo tempo um encontro que, para mim, faz o tema de hoje, as leituras de hoje e do encontro passado, do 7º também, faz algumas amarrações muito importantes com o nosso tema do primeiro encontro, né, que era, digamos assim, o primeiro encontro foi o cartão de visita da ideia das ampliações, com o texto do Loparic, o texto da Gisela Sanches e o texto do Ogden, e a gente faz, eu acho que uma amarração não é muito bom, né? Uma expansão, a expansão da expansão com esses 2 encontros sobre clínica. Os nossos textos de hoje, então, um deles é o Assistência Residencial como Terapia, o outro são passagens, né, recortes do tratamento da Margaret Little com o Winnicott, e o outro, me deu um branco, é o Divã de Procusto. O Divã de Procusto é um texto que foi super badalado, o pessoal mais da minha idade acho que lembra, assim, foi muito badalado esse livro da Joyce McDougall, né, mas que pega emprestado o título do artigo do Otávio Manoni, que é genial essa ideia. Até escrevi um texto, eu ia escrever um livro esse ano, não consegui, mas escrevi um texto falando o divã diferente, se chama Retomando essa ideia do divã de Procusto, porque eu acho esse texto do Manoni genial. Bom, então essas são nossas 3 referências de hoje, mas é uma continuidade muito direta do que a gente viu, então, com Ogden, com Loparic, com o texto da Monique Schneider, quando ela fala trauma e filiação em Freud, Winnicott, Freud e Ferenczi, né? Esses autores que têm uma liberdade de pensar que existem, não sei qual é a expressão melhor, eu tenho usado linhagens da psicanálise, né? Hoje a gente tem vários autores mais à vontade para falar, então, que usando até as palavras do Fedidá, de 88, né, de que existe uma psicanálise que nasce do pensador Freud, e existe uma outra psicanálise que se complementa, que são gêmeas, né, que foram gestadas juntas, né, mas uma psicanálise que é mais voltada para a questão da psicoterapia, né, do processo terapêutico, mais dedicada à terapêutica, e que seria uma psicanálise que tem como grande representante o Ferenczi, e não Freud. Daí a gente tem uma série de passagens interessantes, né, do próprio Fedidá dizendo que o Ferenczi é o fundador da psicanálise como prática clínico-terapêutica, que é uma afirmação muito forte, né? A gente tem o Green dizendo que o Ferenczi é o pai da moderna psicanálise, o Green falando, né, que os textos do Ferenczi, a partir de 28, que é justamente 27, inicia a 3ª fase, quando ele se distancia de Freud, fazem ele esse pai, né, o que seria o pai da moderna psicanálise, e isso tudo vai tendo desdobramentos, né, com alguns pensadores. A gente viu o Loparic, então, que propõe essa aproximação
com as ideias em termos de filosofia da Gilligan, fazendo essa aproximação da ideia da ética do cuidado e da ética da lei, com essa psicanálise mais voltada à questão terapêutica, que seria onde o Ferenczi é o fundador, né, dessa psicanálise voltada mais à questão terapêutica, ligada à ética do cuidado, e Loparic propõe, então, que a gente possa fazer uma aproximação com a ideia filosófica da ética da lei com a psicanálise do conhecimento, né, desse grande edifício teórico, desse grande pensador que é o Freud, mas que não tem essa dedicação, essa preocupação em tirar da psicanálise, né, em encontrar na psicanálise a sua vertente mais terapêutica, né, que acabou sendo uma preocupação mais do Ferenczi mesmo. Bom, o Ogden, então, no nosso primeiro encontro, a gente trouxe isso. O Ogden vai, em 2020, falar com muita clareza e tranquilidade, propondo que a gente pense. Já existe uma tradição de pensadores que ousam isso, mas Ogden organiza a ideia, propondo que a gente pense, então, numa psicanálise que ele chama de epistemológica e uma psicanálise ontológica. A psicanálise, então, do conhecimento, da interpretação, da transferência clássica, e uma outra psicanálise, que é a psicanálise que se sustenta num processo transferencial mais silencioso, onde a interpretação deixa de ser um instrumento central. E eu acho que uma boa forma de pensar também, a gente que conhece a história da psicanálise, os autores que foram se sucedendo, pensar como que a psicanálise, aos poucos, foi, claro que em algumas vertentes mais rapidamente do que em outras, mas como que cada vez mais a gente se afasta da ideia de uma psicanálise sustentada numa autoridade, do conhecimento, do saber, do poder da interpretação transferencial ou da interpretação da resistência, o que é muito poder, né? Se lançar mão das interpretações transferenciais ou em termos resistenciais confere muito poder para o psicanalista, e a gente deslizando para uma psicanálise, então, em que a confiabilidade passa a ser o centro. E muitas vezes a sustentação dessa confiabilidade, inclusive, inclui um certo estremecimento da própria autoridade do psicanalista. Vocês viram no texto do Manoni que ele vai falar que sempre que ele pensa num analista evocando a sua autoridade, ele imagina uma cena de quando uma pessoa perde a argumentação e puxa o revólver. Ele comenta isso no texto dele, né? Que é quando cessa, claro que daí não é necessariamente a argumentação para ser falada, né? Mas é a argumentação aqui dentro, né? Cessa a possibilidade de pensar e de reflexão, acaba o espaço de reflexão e se puxa o revólver, então. É muito interessante que o Manoni vai fazer essa observação, como que muitas vezes, e claro, isso tem tudo a ver com uma preocupação enorme do Ferenczi e do Winnicott depois, que a interpretação seja usada justamente como uma atuação da resistência, né? Que ela seja uma manifestação da resistência do analista. A partir, então, tem uma frase do Freud que é muito representativa da psicanálise clássica, que é todo tipo de dificuldade dentro do processo analítico é uma manifestação da resistência. Tudo que, de alguma forma, emperra o processo analítico é uma manifestação da resistência. Essa é uma fórmula que mesmo nós, hoje, recebemos essa fórmula, tudo que dificulta o processo analítico é manifestação da resistência, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe, ao mesmo tempo que a gente tem essa fórmula na cabeça, a gente também tem a nossa experiência na clínica, a nossa experiência pessoal e o contato com autores, enfim, que pensam diferente, e a gente sabe que uma clínica ampliada, que inclua pacientes mais graves, é uma clínica que, se ela parar na ideia de que todo entrave ao processo analítico é resistência, bom,
terminou a possibilidade de relação terapêutica aí. Então, esses autores vão trazendo essas questões e no texto Perspectivas da Psicanálise, que a gente viu no encontro passado, eu não sei se vocês lembram, é um texto de 1924, do Ferenczi, antes dele entrar na terceira fase da obra, e quando ele termina o texto, só relembrando, né, ele termina o texto dizendo: eu proponho que a gente pense, em 1924, que a psicanálise passou por uma fase que eu proponho que seja chamada de fase do conhecimento, onde o entendimento, a decodificação, a tradução através da interpretação era o carro-chefe, e eu proponho que, a partir das novas considerações minhas, de outros autores, a partir de agora a gente possa pensar numa psicanálise do experimentado. Ele fala isso em 1924, né? E é interessante que ele fala psicanálise do conhecimento, psicanálise do experimentado. E é por aí que o Ogden vai andar em 2020. Sem conhecer o texto do Ferenczi, sem conhecer Ferenczi, o Ogden vai propor, então, que a gente pense numa psicanálise do conhecimento ou epistemológica e uma psicanálise, claro que tudo isso se combina mais em maior ou menor grau, e uma psicanálise da experiência, né? Que ele vai trazer justamente para ilustrar a ideia dele, a questão do brincar e do conteúdo do brinquedo, né? A ideia do sonhar e do conteúdo do sonho. Ele pega esse recorte, que eu acho muito feliz da parte dele, como muito emblemático da diferença que ele está traçando entre uma psicanálise onde o sonhar, o lembrar e o contar o sonho, né, já é o processo terapêutico em andamento, sustentado na confiança, na confiabilidade, justamente, né? É possível sonhar, lembrar e contar, né? E ele vai fazer, então, um paralelo com essa psicanálise clássica, ou essa psicanálise do conhecimento, onde o valor está no conteúdo do sonhar, no conteúdo do sonho, desculpa. Né? No conteúdo do sonho, no conteúdo do brinquedo. Né? Tem um texto do Ferenczi que ele fala assim: eu convido a psicanálise para usar menos a lente de aumento e mais a lente de diminuição. E, de certa forma, é isso. Né? Quando o Winnicott vai claramente propor que a gente valorize mais o brincar e o sonhar, porque o conteúdo do brinquedo e o conteúdo do sonho, de certa forma, ele está falando alguma coisa que vai nessa direção do que o Ferenczi fala, né? Que a gente possa fazer um exercício de um olhar mais amplificado, mais personalizado e mais amplificado ao mesmo tempo, no sentido de ver a pessoa no todo, né? Em que contexto que aquele sonho foi sonhado, em que contexto aquele sonho foi lembrado e foi contado para nós. Bom, então a gente vai percorrendo esses autores com essas questões, né? Vai lá para o próprio Ferenczi, já trazendo essa... com que esperança, né? Que esperança que ele tinha de que o que ele estava escrevendo ali em 24 ia ser ouvido de alguma forma. Não foi ouvido. Se precisou de mais de 60 anos para ser ouvida essa proposta, né? Precisou de um cenário todo em que um autor, outros, né? Não só o Ogden, já tinha outros pensadores, né? Mas o Ogden, pegando ele como exemplo, nem conhece Ferenczi, e hoje em dia é que é possível se falar de novo isso que Ferenczi falou em 24, né? Claro, nunca é a mesma coisa, não quero cair nessas, né? Isso já foi dito, isso é uma coisa muito chata, né? Quando alguém fala alguma coisa, isso já foi dito, isso já foi dito. Não é a mesma coisa, claro que não, é outro contexto, mas esse olhar livre para a psicanálise, eu acho que é isso, né? O Ferenczi, a partir do meio e do final da década de 20, começa cada vez mais a ter um olhar mais livre para a psicanálise, e isso foi oficializado, digamos assim, me parece, com esse texto do Ogden só em 2020. Essa coragem de poder pensar numa psicanálise, reconhecer uma psicanálise que não se sustenta na questão da rememoração, da interpretação,
né, e da transferência mais tradicional. Bom, o texto do Winnicott de hoje é um texto que, nossa, me emociona muito, porque eu acho que ele conta a história da psicanálise, ele está querendo contar a história dele mesmo, né, como pessoa e como psicanalista, mas ele está contando a história da psicanálise, quando ele vai fazer esse reconhecimento de que chega um momento em que se cresce para menor. Eu acho tão emocionante isso, essa ideia do crescer para menor ou crescer para baixo. Eu acho tão bonito. Bom, esse texto talvez seja um dos meus textos prediletos, eu acho que é o meu texto predileto. Primeiro porque tem essa emoção dessa reflexão histórica que ele faz, né? Ele pensa nele mesmo há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, e ele está há 3 meses de morrer, quando ele escreve esse texto, né? E se reconhece como alguém que cresceu para menor. Né, para conseguir passar pelo como é que ele diz, o estreito buraco chamado de portas da morte. Né? 3 meses antes de morrer, ele escreve isso. E eu acho que esse é o nosso exercício com a como ser humano e com a psicanálise, né? De poder crescer para menor, poder decidir não fazer uma interpretação, né? Poder decidir não propor um entendimento metafórico quando não é possível ainda, né? Poder fazer um entendimento simbólico e tomar a decisão de guardar para nós aquele entendimento simbólico, que pode vir um momento, como também pode nunca vir um momento da gente fazer aquele tipo de comentário. Acho que é um grande exercício, né? É dentro do trabalho de ser psicoterapeuta ou psicanalista, esse crescer para menor. O abrir mão da autoridade e o poder desaparecer, muitas vezes estar num lugar não perceptível dentro do processo terapêutico ou analítico. Para mim, é um exemplo incrível. Tem três passagens que, para mim, falam muito desse crescer para menor. E dessa transferência não interpretável, que não deve ser interpretada, que é o Winnicott, no texto mesmo da Margaret Little, 2 momentos do Winnicott, né? Quando ele diz, eu realmente odeio a tua mãe, o Winnicott naquela famosa passagem, o louco sou eu. Não sei se vocês lembram uma passagem do Ferenczi, que está no Análise de Crianças com Adultos, que o paciente do Ferenczi, o paciente adulto, diz para ele, numa situação de regressão, diz para o Ferenczi, vovô, eu acho que eu vou ter um bebê. Né? E o Ferenczi sustenta o seu desaparecimento, né? Ele é engolido pela onipotência do paciente nesse momento, pela onipotência, pelo delírio, pelo sonho do paciente, ele é engolido, né? Quando alguém nos diz isso, né? Vovô, eu acho que eu vou ter um bebê, numa situação em que a gente não é o vovô, a gente está sendo engolido pela subjetividade do outro. Né? E nesse momento, então, o Ferenczi propõe, ele fez isso, né? E faz a observação para que a gente pense o que é isso, quando um analista responde, é mesmo? O que te faz pensar isso? Né? Ou seja, quando um analista se sustenta dentro desse desconfortável lugar que é a onipotência do outro. E isso é o brincar, o sonhar, sendo sustentado ao invés de uma interpretação do conteúdo. Sustentar a experiência. A ideia, então, da psicanálise experiencial, ou como diz Ferenczi, a psicanálise do experimentado. Ela acontece num nível transferencial que acontece, está acontecendo. Está acontecendo nesse nível transferencial, sem necessidade de se sair dessa experiência onírica e fazer uma requisição da consciência. Eu vou fazer, eu como psicanalista, vou tentar fazer um acesso à consciência do meu paciente e vou dizer qual é o meu entendimento do que está acontecendo. O analista, dentro desse trabalho do experienciado ou do experiencial, ele
a orientação é que a gente possa suportar, nem sempre ou muitas vezes não efetivarmos uma aliança com a consciência do paciente. Porque é isso que a interpretação faz, né? A interpretação, o trabalho transferencial clássico, o tempo inteiro está buscando uma aliança com a consciência do paciente. Olha, eu estou entendendo que tal e tal coisa, né? São alianças que se busca com a consciência do paciente. E isso gera, primeiro que a gente foi bem orientado para isso, bem instrumentalizado, isso gera talvez, né, uma situação de maior conforto, né, no sentido de que, opa, nós somos seres íntegros, né, inteiros, nós pensamos, eu estou aqui inteiro como um objeto e vou me impor como um objeto. Né? Toda vez que o analista tenta essa aliança com a consciência do analisando, ele está se apresentando como um objeto, né? Que acho que todo mundo estuda o Winnicott, né? Tem esse sentido de se apresentar como objeto e às vezes essa apresentação é precoce. Essa é a ideia desses autores que passam a pensar então nesse outro nível de trabalho transferencial, onde essa aliança com a consciência do paciente, com o intelecto do paciente não aconteça tão frequentemente ou por alguns períodos não aconteça efetivamente. Fiquem à vontade para me interromper. Tá bem? Tá bem? Assim, a gente está retomando algumas coisas, mas que no fim das contas, eu acho que é o espírito dos nossos encontros, né? Essa ideia da gente poder transitar por essa experiência, né? Esse desafio de colocar em palavras coisas difíceis de serem colocadas em palavras. Mas daí, bom, para ajudar a colocar em palavras, o exemplo de sempre que eu trago, que é a gradiva, né? Eu trouxe exemplo do Winnicott, eu trouxe exemplo do Ferenczi, e esse exemplo encantador, né, que para mim é uma das grandes contribuições do Freud, quando ele faz o relato, quando ele transcreve, né, para as palavras ou para o estilo dele a história de gradiva, e vai justamente nesse mesmo sentido desse recortezinho que o Ferenczi vai falar, né, do paciente que diz: vovô, eu acho que vou ter um bebê, e o analista responde: é mesmo? O que te faz pensar isso? O Freud vai trazer toda a experiência vivida por Zoe e Norbert, né, por Gradiva e Norbert, na história, então, do Jensen, quando ela reconhece, ela, metaforicamente como analista, reconhece que para que o Norbert possa voltar a manter algum contato com a realidade, ela, analista e como a pessoa que ama ele, vai precisar por um tempo se dissolver no sonho, se deixar dissolver no sonho. Não tem como ela se apresentar como uma representante da realidade sem passar por um estágio de alguém que se dissolve na onipotência, se dissolve no sonho. Bom, isso é muito bem amparado e sustentado pelas ideias sobre o desenvolvimento primitivo em Winnicott. O processo de amadurecimento vai ser favorecido, né, esse potencial hereditário em direção ao contato, em direção ao reconhecimento do outro, vai ser favorecido por um ambiente onde existem cuidadores ou um cuidador capaz de ser dissolvido por um tempo, de não ser reconhecido, de manter os cuidados sem que esses cuidados sejam perceptíveis. Na verdade, Gradiva é um exemplo ai, que mais com o Freud que você, mas é que Gradiva é um exemplo da teoria winnicottiana. Maravilhosa, né? Mérito do Freud. Ele escreveu esse texto incrível. Ele teve esse olhar para esse texto do Jensen, impressionante. Então, eu acho que é um grande exemplo, Gradiva, porque mostra bem como que
como que desliza, como a teoria do desenvolvimento primitivo do Winnicott, como que desliza para a clínica. Estou pegando o exemplo do Freud, né? Mas como que desliza para a clínica. Se o sujeito vai se organizar, vai se... enfim, vai se constituir como um sujeito a partir da sustentação, né, de uma dependência inicial, né, a partir dessa sustentação que vai favorecer que o amadurecimento siga seu curso, isso é muito diferente da ideia da constituição do sujeito a partir de uma ruptura, né, de um rompimento, de um dado de realidade, de um terceiro que rompe a relação primária. Né? E, nesse sentido, Gradiva acaba sendo um grande exemplo de uma clínica sustentada no reconhecimento da extrema dependência que nós estamos sujeitos no início da vida, não tem saída. Somos constituídos como humanos justamente porque somos dependentes. E vamos rumo à independência, justamente se a nossa dependência for sustentada e de alguma forma, reconhecida e respeitada, inclusive. Então, Gradiva, nossa, é muito exemplar, né, dessa questão do analista, então, que trabalha na transferência e não interpreta a transferência. Ela vai, então, a metáfora da analista, que primeiro tem essa escolha dos nomes que o Jensen faz, né? Zoe é vida. Então, para ele reconhecer a vida, para ele reconhecer o mundo real, ele precisa de um tempo de transicionalidade, de gradiva, né? de algo que acompanha ele, gradiva, né? Que a gente sabe que algo que se movimenta, que vai em direção, né? de agregar, de agressividade, né? Algo que se movimenta em direção a algo, a gente vai... Né, pode usar as palavras que eu acho que não foram escolhidas ao acaso, a ideia de Zoe não é ao acaso, né, que para chegar no reconhecimento do mundo, para poder ter uma vida plena em termos de integração e poder rumar à independência, somos dependentes de alguém que sustente esse processo transitório em que o nosso potencial hereditário seja... enfim, favorecido, oportunizado, né, em direção à independência ou rumo à independência. Bom, então, esse modelo de processo analítico, esse modelo de processo terapêutico, acaba sendo muito bem exemplificado em Gradiva, e não tem como a gente, né, aqui que todo mundo conhece o Winnicott, pensar que ali é o próprio deslizamento do entendimento do desenvolvimento emocional primitivo, como que isso vai sustentar a própria clínica. Essa clínica, então, da experiência, do experienciado. Essa clínica ontológica, onde a interpretação e as palavras, daí vocês lembram dos textos do Balint também, em que ele vai falar, né, dos dois níveis de trabalho analítico, o nível edípico, ele chama assim, e o nível, daí em 68, o Balint está dizendo isso, e o nível da falha básica, né? Um nível em que é possível fazer um trabalho em termos de simbólico, de interpretação, né? Existe uma organização de ego suficiente para o entendimento das metáforas, por exemplo, e um outro nível que ele chama de nível da falha básica, que a gente pode fazer essa aproximação com a ideia da psicanálise do experienciado ou experimental, né? onde a transferência é dessa ordem do não falado, né? Do não necessariamente interpretado. Bom, então, acho que o gancho que eu estava fazendo é que todos nós, eu acho que estamos, né, buscando referências, né, observando a nossa clínica, experienciando a nossa clínica, encontrando grupos de segurança para conversarmos sobre esse processo que a gente está aceitando. A gente não tem muito controle sobre isso. Acho que a gente só vai aceitando esse processo de crescer para menor. Eu acho que para algumas pessoas não tem outro jeito, não é nenhuma questão de escolha, a gente só precisa de alguns amparos assim, nessa caminhada,
trocas e lugares de confiança como grupo, como esse grupo, para que seja colocado em marcha o que é meio inevitável, que é esse processo de crescer para menor. Bom, eu peguei algumas frasezinhas, eu não aguentei, porque para mim essa ideia do crescer para menor do Winnicott, ela me leva direto para toda a forma de escrita do Manuel de Barros, mas algumas passagens assim não tem como não pensar nele. Esse trabalho todo do crescer para menor, eu acho que é bem ilustrado no trabalho, não só na forma, como no conteúdo da escrita do Manuel de Barros. Vou marquei algumas aqui para falar para vocês. Ele vai dizer, por exemplo, prezo insetos mais que aviões. Meu quintal é maior que o mundo. Palavra poética tem que chegar ao grau do brinquedo para ser sério. Palavra poética tem que chegar ao grau do brinquedo para ser sério. Passava os dias ali, quieto, no meio das coisas miúdas, e me encantei. Eu acho muito bom esse aqui. Meu fado é de não entender quase tudo. Sobre o nada, eu tenho profundidades. É muito bom. Aqui. Sou hoje um caçador de achadouros da infância. Poderoso para mim não é aquele que descobre ouro. Para mim, poderoso é aquele que descobre insignificância. Meu Deus, para mim, isso é muito o processo do Winnicott do crescer para menor. Aqui. Agora, não quero saber de mais nada. Só quero aperfeiçoar o que não sei. Meu Deus. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Isso também, eu acho que engloba uma outra coisa muito importante na obra do Winnicott e do próprio Ferenczi, quando o Ferenczi diz o monista agnóstico, por exemplo, e do Winnicott é muito claro, a sustentação do não saber, das obscuridades. E também aquela sem vergonhice do Winnicott, que eu acho que até lembrei no encontro sem vergonhice dele, de que ele não gostava, que ele era um péssimo leitor, que ou ele pegava para ele tudo que ele lia, era dele, ele já não sabia mais de quem era, ou quando começava a machucar, quando começava... eu fiquei enlouquecida com aquela observação do Guedes, da Clarice Lispector. Eu já vou lembrar aqui e contar para quem não estava, daí eu me lembrei do Winnicott. Ou ele pega para ele, flui tão direto que vira dele, não é mais uma citação, não é citação mais, é dele, ou se ele não gosta, ele não insiste, ele deixa de lado. A citação da Clarice Lispector que me lembrou muito algumas passagens do Winnicott que o José Guedes trouxe no Encontro Brasileiro. Ele trouxe uma passagem, foi o Guedes, que trouxe, acho que foi. Ele trouxe uma passagem que a Clarice Lispector me ajuda, que a Clarice Lispector foi numa palestra, enfim, de uma pessoa muito erudita, ela foi com uma amiga nessa palestra, e daí começou a tal da palestra, assim, super sofisticada, e a Clarice disse para a amiga dela, eu vou me embora. Daí a amiga dela disse, por quê? Não, por quê? Por que tu vai embora? Daí ela disse assim, porque eu não estou entendendo nada. E tô louca de medo de começar a entender e nunca mais escrever. Eu achei maravilhoso. E eu acho que o Winnicott tinha isso também. Quando ele abandonava as leituras, é porque ele não estava entendendo nada e ficava louco de medo de começar a entender. Sempre ele buscando essa aproximação com o simples, o mais simples, o mais original possível, cuidando para, que é uma crítica que ele faz à linguagem metapsicológica, justamente, cuidando para não se acomodar numa linguagem tranquilizadora.
Como ele diz, né, que passa a ideia de um entendimento onde o entendimento não existe. Eu acho que essa era uma questão do Winnicott e é uma questão da psicanálise do experimentado, a psicanálise ontológica, né? Que a gente não encontre entendimento onde o entendimento não existe, né? Que a gente não investigue buscando entendimento onde a obscuridade precisa ser aceita. Essa a última que eu falei é o máximo, né? Agora não quero mais saber de mais nada, só quero aperfeiçoar o que eu não sei. No caminho, bem homenagem a Clarice Lispector aqui. No caminho, as crianças me enriquecem mais do que Sócrates. Daí, a primeira citação que eu conheci do Manuel de Barros, e que, enfim, me levou a ficar encantada com ele. Eu não sou uma grande leitora, mas eu sou encantada. 90% do que escrevo é invenção, só 10% é mentira. Eu acho essa frase, assim, outra frase dele, vocês vão fazer uma aproximação com Winnicott, inevitavelmente. Tudo o que eu não invento é falso. É bom demais, né? Tudo que eu não invento é falso. E isso tem uma dimensão na clínica, além de falar sobre a origem do humano nessa frase, né? Tudo que eu não invento é falso. Ele está falando da nossa origem no mundo, a nossa chegada no mundo. Isso também tem uma dimensão clínica muito importante, que é a ideia de que invenção não é o oposto de verdade. E isso é uma questão importante na nossa clínica, né? É uma questão que aparece, que nos coloca para pensar e que essa consideração de que invenção não é o oposto da verdade, ela faz parte dessa clínica do experimentado, né? Ela faz parte desse respeito que esses autores nos propõem a termos, né, com a dor do outro e com as construções, eu não quero falar mecanismos de defesa, com as construções para dar conta dessas dores. O respeito, o acolhimento, a receptividade em relação a essas construções que a duras penas são feitas para dar conta dessas dores. E que tirar meu WhatsApp aqui, e que é a gente sabe bem, né? Isso é uma ferida narcísica da psicanálise, essa preocupação de ser enganado, né? Essa preocupação de que a gente seja manipulado pelo paciente, preocupação do paciente, enfim, né? Esteja nos trazendo uma informação que não é verdadeira, e daí a gente encontra aquele lugar confortável, que é o lugar, não, mas é a verdade dele. Quando a gente diz a verdade dele, a gente está dizendo que é mentira, né? A verdade dele é muito perigosa, essa história da verdade dele. Porque não é esse o nosso lugar. O nosso lugar é do acolhimento integral, né? E se um dia a gente descobrir que era mentira, primeiro que a gente não vai descobrir porque isso vai se transformar e nós vamos nos transformar e nós não vamos nem lembrar disso, na verdade, né? Como tal. Mas a questão é, sendo bem prático, bem objetivo, porque esses dias me perguntaram, foi até no curso do brasileiro, né? Tá, mas a questão do Ferenczi sobre a verdade do paciente é a verdade psíquica do paciente ou é a verdade como verdade? Não, é a verdade como verdade. É efetivamente acreditar naquilo que o paciente está nos contando. E o que eu penso sobre isso? O dano de nós não acreditarmos é infinitamente maior do que poderia ser o dano de nós acreditarmos numa mentira. Qual é o dano que possa gerar, que pode gerar? Se nós estamos falando de uma clínica que não é mais a clínica da autoridade, mas sim a clínica da confiabilidade, não existe problema nenhum em a gente acreditar em alguma coisa que depois pode se revelar como mentira.
né? Agora, claro, na clínica da autoridade, sim, né? A gente não pode fazer papel de bobo. Só que agora a gente está pensando, né, a psicanálise, todas essas gerações de autores antes de nós estão nos direcionando para a gente poder pensar numa clínica da confiabilidade. Né? Enfim, bom, então, a última... Duas frases mais do Manuel de Barros. Há muitas maneiras sérias de não dizer nada, mas só a poesia é verdadeira. Depois tem uma frase dele que ele presenteou, eu não sei, eu acho que eu já comentei aqui no grupo da Bianca Ramoneda, que eu assisti ela falando sobre Manuel de Barros, eu contei aqui, né? Contei até uma situação bem interessante, né? Que a mesa era sobre Manuel de Barros e o Winnicott e tal. E daqui uma frase, então, que ele presenteou ela, o Manuel de Barros presenteou a Bianca Ramoneda com essa poesia, ou com essa frase. Quando o autor escreve coisas sérias e muito solenes, eu acho graça. Eu morro de rir. Mas, se o autor enfeita a sua escrita com coisas desimportantes, com inutilezas, eu dou respeito, eu abençoo. Bom, a ideia de trazer Manuel de Barros é para demarcar esse crescer para menor em um Winnicott, né, que é um exercício de desconstrução, eu nem sei se a palavra desconstrução dá conta disso, né, não é desconstrução, é de diminuição, é mais visceral ainda, né, esse processo de diminuição e de tentativa de não se colocar num lugar confortável de autoridade e repetindo, né, de entendimento daquilo que não tem entendimento possível. É um lugar confortável de acreditar que se tem um controle e um entendimento de coisas das quais não se tem um entendimento possível. Elas podem ser experienciadas, né, mas não podem ser entendidas e nem colocadas em palavras. E eu acho que isso é uma coisa... Eu acho, não, tenho certeza que essa é uma questão que a gente acaba sendo levado a essa questão, né, da questão da palavra, do quanto que a gente, em algumas circunstâncias, a palavra pode expandir os sentidos, né, pode levar às ampliações. Já acabei, tá quase acabando. Mas, ao mesmo tempo... Oi, Lu! Ei! Oi, Lu! Desculpa! Não, imagina! Gostei de te ver, não tinha visto teu quadradinho ainda. E quando a palavra, enfim, é uma palavra que vem, né, dentro de uma interpretação que está aparecendo, que está surgindo em nome de uma necessidade do analista, ou de um desejo do analista, ou de uma angústia do analista, o quanto que essa palavra pode fechar a experiência, né? Pode inibir a experiência, pode forjar um sentido que é falso, né? Pode forjar uma falsa ideia de conforto e de entendimento para os dois, né? Essa ação externa do analista pode inibir, distorcer a experiência. Isso passa a ser uma questão dentro dessa ideia toda, né, da psicanálise da experiência, da psicanálise que sustenta e que valoriza o brincar e o sonhar, e não a análise, a interpretação do conteúdo. Essa questão da palavra se impõe, né? Porque a gente é tão acostumado à ideia de que o grande objetivo vale pensar, né? Dá um desassossego na gente. Né? A gente é tão treinado com a ideia, nós, né? Pessoas capazes de simbolizações, né? Capazes de entendimento de metáforas, pessoas integradas, enfim, né, com uma organização basicamente moderna, né, da modernidade. Né? Nós somos tão acostumados à ideia de que a palavra amplia o sentido, né, porque isso é para nós, né, como seres que dominamos o simbólico,
né? E nós somos convidados, então, por alguns autores da contemporaneidade, e, de certa forma, já por Ferenczi, apesar de ele não tratar isso tão diretamente, a pensar que a palavra fora do tom, a palavra que é a palavra do analista, e não a palavra da experiência, ela pode ser uma palavra que aprisione, né? Que limite a experiência. Essa, enfim, acho que essa é uma questão que está em pauta, né? Tem alguns autores falando isso, Roberto Granha, acho que eu comentei aqui, ele tem um livro, tem um texto, né, falando sobre isso. Essa é uma questão muito importante, porque primeiro que nos coloca num lugar de reflexão e de desassossego, né? Nos tira mais um instrumento, digamos assim, né, de conforto, e nos coloca cada vez mais menores, cada vez mais pequenos dentro da experiência. A gente tem que ser pequeno para caber dentro da experiência do outro, né? Da experiência proposta pelo nosso paciente. A gente não pode ser grande. A gente tem que ser pequeno. Então, pessoal, vocês marcaram alguma coisa? Luísa, Oi. boa noite, pessoal. Você foi contando, eu lembrei de uma experiência com um paciente, ainda estava na faculdade. E estava grávida, muito grávida. Acho que eu estava com 6, 7 meses, eu fiquei muito grávida. E eu atendi esse... Fiquei um período com a criança de 9 anos. E quando eu voltei, não mais grávida, ele não me reconheceu. Eu não conheço você, quem é você? E foi um processo muito lindo, porque sem aquele lugar da barriga, apesar que ele nunca perguntou da minha barriga, nunca remeteu aquele meu lugar de grávida. Mas o retorno do atendimento foi muito legal, porque ele não me reconheceu, aquela outra pessoa, aquela mulher grávida. Foi um processo muito lindo. E foi interessante que a gente começou novamente um novo vínculo, uma nova transferência. Foi muito bonito. Você me fez lembrar isso. Ai, que lindo! Assim, tu estava muito dentro do espaço dele, assim, né? Muito bem colocada dentro de um espaço que era dele. Ai, muito lindo. Eu acho que, não sei, foi bonito porque foi muito legal. Acho que eu estava, não sei se eu estava muito dentro, mas acho que foi momentos muito diferentes, assim. Ele me colocou no lugar, ele dormia na sessão, era tão tranquilo para uma criança que tomava tanta medicação para ficar quieto, Ritalina, ele conseguia ali conversar, brincar, e ele até dormia. E foi muito bonito. Depois ele não me reconheceu mais. E eu não precisei contar para ele. Eu acho muito lindo. E, bom, e é isso que tu achou também, né? Muito lindo ele não te reconhecer por essa questão de tu estar dissolvida. Me parece, a sensação que me dá maravilhosa é que tu estava muito dissolvida dentro desse espaço de onipotência dele. De alguma forma, se estabeleceu um tipo, nem sei se é de relação, né? Um tipo de uso, vamos dizer assim, em que tu ficou dentro do onírico dele, dentro do sonho dele. Não sei, Pamela. E Luísa, oi, Manu. E como você falou, né? A Pamela não precisou ficar explicando e tudo, ela só acolheu isso e então isso também é legal, que eu fico imaginando que talvez numa outra linha, né? Talvez ela como a terapeuta ficasse ali numa preocupação de, bom, será que eu tenho que resgatar aquele que está lá, né? Aquele vínculo anterior? E não, ela mesma está contando, se estabeleceu naturalmente, muito legal. Lindo exemplo, muito lindo. Eu tenho um exemplo não tão bonito que está acontecendo, não tão poético, assim, achei realmente muito
um encontro muito especial, esse teu exemplo, Pamela. Mas, assim, uma coisa bem prática que está acontecendo é com uma menina de 14 anos, e é a única, ela e mais uma só, são duas pacientes que ficaram no presencial o tempo inteiro, porque a questão delas era muito isso, assim, elas estavam ficando muito fechadas, tanto é que essa nem quis voltar para o presencial da escola, né? Então, assim, agora ela está começando com algumas atividades sociais, mas, assim, a única atividade presencial que ela teve durante a pandemia foi a terapia. E ela é uma menina que ela vai embora durante a sessão. E durante muitos meses ela não me olhava na sessão. Ela olha sempre para a esquerda, assim, ela ficava olhando para a esquerda. E ela tem um gosto, assim, uma aproximação muito grande com a cultura do K-pop. E eu comecei a me dar conta que quando a gente falava do K-pop, eu não sei nada, mas eu perguntava genuinamente, eu queria que ela me contasse, e a gente ia conversando sobre isso, ela começou a me olhar. Ela começava a me olhar. E a partir disso se estabeleceu uma possibilidade de olhar, porque foram muitos meses sem olhar. Depois de um tempo, eu já conhecia a mãe dela lá do início, mas daí eu não procurei a mãe dela, mas a mãe dela me procurou pedindo para falar comigo de novo, nada demais, só porque precisava. Sim, a mãe dela sentiu necessidade e fazia um tempo mesmo. Eu não senti necessidade, mas entendi da mãe sentir necessidade. Daí um dia a gente estava numa sessão falando do K-pop, ela me contando. Vocês sabem o que é K-pop, né? Essa moda não é conjunto, grupos, né? Não é conjunto e não é banda. Nos grupos coreanos, né, de música, eles têm coreografia, eles têm música e tal. Toda uma cultura coreana que é bem forte, assim, em adolescentes mais iniciais. E ela estava me contando essa história, assim, eu perguntando coisas, ela me mostrando, me contando, e em algum momento que eu achei mais ou menos isso, eu comentei com ela que a mãe dela tinha me procurado e que tinha pensado em marcar comigo e o que ela achava. Gente, foi tão poderosa a forma como eu perdi o olhar dela nesse momento. Foi muito agoniante. Assim, ela foi para aquele lado esquerdo, assim, e não conseguiu nem dizer que não, mas era óbvio que ela não queria. E depois, então, eu avisei a mãe que a gente não ia falar ainda, combinei com ela, e a gente conseguiu voltar para o nosso sonho do K-pop, né? Mas o exemplo que eu queria trazer é isso, assim, é essa delicadeza que eu sinto, como é fácil eu perder ela, né? Como é fácil ela voltar a olhar para a esquerda, e ao mesmo tempo, como ela fica livre e inteira quando a gente está nesse espaço desse onírico dela. Mas uma outra coisa que aconteceu para mostrar bem esse relaxamento dela quando a gente está falando, quando a gente está nesse mundo do K-pop. Esses dias ela estava me contando, quem conhece isso, conhece cada um deles, né? Cada personagem não, mas cada um dos integrantes dos grupos e tal. E ela, e são grupos enormes de 20 rapazes, 15 moças, alguns são mistos, mas são muitas pessoas. Não sei se vocês lembram no Fantástico, já deu uma apresentação de dança K-pop, há um tempo atrás teve uma música que ficou muito famosa no mundo todo, daí não só entre os adolescentes, mas enfim, apareceu uma coreografia de K-pop no Fantástico há muitos anos atrás. Mas o que eu queria fazer, o recorte que eu queria fazer para vocês é que ela estava me contando. Isso. Ela estava me contando que uma tia dela deu 2 vasinhos para ela. Por isso que é importante, porque ela estava comigo e a gente não estava falando de K-pop, né? Foi uma situação que já se ampliou um pouquinho. Ela estava falando de outra coisa e mesmo assim estava super sintonizada comigo. E eu, né? Que bom, né? Que bom, essa é a ideia, a partir do K-pop poder amplificar esse mundo, né? E essa possibilidade de relações de dentro do K-pop, né? De dentro do K-pop poder amplificar essas relações.
Ela estava falando dos vasinhos que ela ganhou, e daí aconteceu uma... É até difícil de eu botar em palavras, porque foi muito sensorial, assim. Ela ganhou, então... Ai, como é que é o nome? Não é cactus, é aquela outra plantinha que se bota pouca água. Suculenta. Suculenta. Obrigada, Maru. Ela ganhou 2 suculentas. Daí ela estava me contando, daqui a pouco, no meio da... E eu feliz, assim, com aquela conversa. Daqui a pouco, ela teve uma experiência, assim, ela se jogou para trás, ela deu uma risada, fez uma associação, assim, ela deu uma risada, assim, e o Jack conseguiu matar uma suculenta. E eu, meu Deus do céu, quem é o Jack? A gente está falando da tia dela. E foi tão interessante, ela deu essa viajada e falou de um dos rapazes, de 100 rapazes que ela me fala, ela falou de um rapaz que fez uma live contando que tinha descuidado da suculenta dele e que conseguiu matar a suculenta. Né? É que para mim foi tão forte esse momento que ela relaxou e ela acreditou que eu estava acompanhando ela. Eu fui toda capenga lá, né? E mais ou menos acompanhei. Mas eu achei incrível ali, não é a liberdade, mas assim, a necessidade, não tem escolha. Para as coisas acontecerem, tem que ser ali dentro. Né? E a gente tem que estar à disposição para estar ali, né? Acolhendo ali por perto. Porque fora daquilo ali ainda não está acontecendo. Né? A experiência, o relaxamento, a espontaneidade ainda é dentro desse espaço mais ou menos protegido, no caso dela do K-pop, no caso do Norbert, da Gradiva, dentro do delírio dele de que a Gradiva tinha ganhado vida, né? E daí, claro, né? Não precisa ser delírio necessariamente, mas são as questões não só de casos fronteiriços, mas de neurose também, em que a gente sente, tem a sensação de que é de dentro para fora que as coisas vão poder acontecer. Né? É de dentro. Se a gente for capaz de acompanhar e, de vez em quando, levar um susto, assim como eu levei quando ela veio falar que o Jake tinha matado a suculenta dele. Mas, enfim, não tem um outro jeito de acontecer genuinamente que não seja de dentro para fora. Luísa, ela sabia que você sabia quem era o Jake. Ela sabia. Você não precisava, ela não precisava explicar, você sabia. Não, isso que é muito incrível isso, né? Enfim, essa imersão dela e a confiança agora, né? Essa confiança de que eu tô junto, né, nessa história. Né? Muito legal. Agora a gente entrou numa fase muito interessante que ela me contou uma série muito interessante, a série Alice in Borderland. Não, Borderland. Alice in Borderland, da Netflix. Vocês ouviram falar? É uma série japonesa, os adolescentes estão vendo muito. Ela me contou toda essa série. E depois de um tempo, calhou aqui em casa da gente ver todo mundo junto a tal da série. Nossa, tá um momento muito bacana que eu tô vendo a série e a gente está falando da série e agora eu estou vendo efetivamente. Né? Muito, muito legal, né? É como sonhar, né? Como brincar, né? Acontecendo e ao mesmo tempo ela vai me dizendo qual é o personagem que ela gosta, quem é que ela não gosta, né? Com quem que ela se decepciona, quem é que é confiável, quem não é confiável. É bem interessante essa série. Alice in Wonderland, fazendo alusão a Alice no País das Maravilhas, Alice in Wonderland é muito inteligente, assim, todo a partir de jogos, é uma série onde os personagens estão dentro de jogos, né? Tem o Round Six agora também, né? Mas essa é Alice. E daí tem várias referências a Alice no País das Maravilhas. É muito inteligente a série, muito inteligente. Muito legal. É na Netflix, Luísa? É. Uhum. Obrigada. Muito legal. São 8 episódios. Muito bom.
Vocês viram que no texto, eu não sei se vocês conheciam esse texto do Manoni já, vocês lembram, assim, foi uma coisa bem falada, e que a Joyce McDougall veio aqui para o Rio Grande do Sul, veio para Porto Alegre, acho que bem na época que ela lançou esse livro, então ficou muito marcado aqui para a gente essa ideia do divã de Procusto, que também reflete toda a nossa conversa desses meses, né, desses nossos encontros, em que o Otávio Manoni vai usar a metáfora do Procusto, né, para sinalizar os analistas, né, para fazer referência aos analistas que querem adaptar o seu paciente ao tamanho do seu divã. Não sei se vocês chegaram a ler ali qual é a referência a esse personagem da mitologia grega, né, que era um ferreiro que ficava na beira da estrada seduzindo os viajantes para irem dormir, né, enfim, passar uma noite na sua casa, e ele tinha um divã, uma cama na casa dele, e se o viajante, na verdade, ele sempre fazia o viajante não caber na cama, né? Então, se o viajante era alto, ele oferecia uma cama pequena, e daí ele precisava cortar as pernas do viajante, né? Se o viajante era pequeno, ele entregava a cama maior, e dele precisava, então, espichar as pernas do viajante. Então, genialmente, o Manoni pega essa metáfora da mitologia grega e faz esse alerta de que muitas vezes a psicanálise e os psicanalistas trabalham como o Procusto, né, querendo adaptar o seu paciente ao referencial que nós temos, ao referencial onde nós somos confortáveis, né, aos entendimentos que nos deixam numa situação confortável e que nos instrumentalizam, né, para que a gente possa se manter numa situação confortável. É muito legal essa ideia do Manoni e, de certa forma, a psicanálise vem, né, marcadamente desde Ferenczi com essa preocupação de que a gente não reedite os divãs de Procusto, né, que a gente possa, então, oferecer um divã para o nosso paciente, não um paciente para o nosso divã. Acho que essa é uma frase que eu tenho no meu artigo, que eu falei para vocês que era para ser um livro, no fim ficou um artigo. Que a gente possa oferecer um divã para o nosso paciente, não um paciente para o nosso divã. Enfim, eu acho essa imagem muito, muito boa, e tem a abertura do capítulo do Otávio Manoni, diz assim, uma citação do Theodor Reik. Ele diz: eu penso que o futuro analista corre um perigo quando lhe parece que exista uma coincidência exata entre as particularidades do caso e a teoria. É o que eu gostaria de qualificar de fuga na mais vã terminologia, a mais afastada da realidade. Essa preocupação de quando parece que tudo se encaixa muito bem na teoria que a gente tem nos sustentando por trás. Bom, essa questão desses analistas que, por um lado, eles nos apontam, desses analistas históricos, Ferenczi, Winnicott, mas também uma série de analistas da contemporaneidade, por um lado, eles nos tiram um certo conforto, né, muito, né, nos tiram conforto, nos tiram uma obviedade interpretativa, um lugar de segurança interpretativa, nos retiram uma instrumentalização que sustente a nossa própria resistência, nosso próprio narcisismo, as possibilidades de interpretação da resistência, por exemplo, do paciente, que muitas vezes pode ser uma defesa em relação à nossa própria resistência e à nossa própria ferida narcísica. Enfim, são autores, a psicanálise do experienciado da experiência nos coloca num lugar desconfortável, mas eu entendo que tem algo que eles nos oferecem que tem um valor enorme, esses autores, que é uma possibilidade de aproximação. Eu acho que a palavra empática nem dá conta, né? Mas não tem outra, né? De uma aproximação empática genuína com os nossos pacientes,
quando é retirado do centro da cena a ideia de que todo entrave ao processo analítico é uma manifestação de resistência, né? Ou seja, se desmancha aquela cena em que estamos contra alguma coisa e existe algo contra nós. Se, por um lado, a psicanálise mais clássica nos ofereceu alguns confortos, essa ideia deixa de ser um lugar de criatividade, digamos assim, né? A ideia de que nós estamos contra algo e que tem algo contra o processo analítico, né? Isso, enfim, isso é um presente que esses autores nos dão, nos tirando desse lugar do confronto, da confrontação e da luta pela autoridade, né? Essa luta pela autoridade, né? Quem é que tem a razão? Quem é aqui que é o grande representante da possibilidade de mudança? Né? Eu é que sei apontar qual é o caminho da mudança. Eu que tenho o divã, eu que decido o tamanho desse divã. Então, esses autores nos colocam nesse lugar de desconforto, mas, ao mesmo tempo, abre toda uma possibilidade de viver essa experiência, né? E sabendo que esses autores existem, a gente fica mais serena, digamos assim, mais serena para viver essas experiências. Né? Poder viver essa experiência e sair desse lugar, nem sei qual, deselegante. A Margaret Little diz, né, que ela não fala de elegância, mas ela fala alguma coisa assim, que algumas interpretações são deselegantes para o Winnicott, não é bem essa expressão, mas esse lugar deselegante, fazendo uma alusão à elegância do Winnicott, esse lugar deselegante de partir do pressuposto que tem algo contra nós, né? Que dentro do nosso paciente tem um pedaço dele que está contra nós. Né? Achar isso nos faz ser deselegantes. Né? Acreditar nisso nos coloca num lugar muito deselegante, né? De entrar em confronto, em competição com algo, né, que a gente imagine que exista dentro do nosso paciente. E a partir daí, né, toda essa possibilidade que é aberta para nós da gente reconhecer, acho que isso é muito importante nas contribuições deles, reconhecer que, como a gente já estava falando, por trás das organizações, das proteções, dos autotratamentos, das automedicações que eles precisaram desenvolver, existe uma tentativa de viver o melhor possível, da melhor forma possível. Enfim, como a gente já comentou aqui, acho muito bacana como o Massoud Khan vai falar do autotratamento, né? Todo o processo de adoecimento, todo o mecanismo de defesa, toda a compulsão, a repetição, ela é movida por uma tentativa de autotratamento. Né? E isso nos abre todo um universo de possibilidade de encontro entre nós e os nossos pacientes, por mais entraves que surjam. Os entraves são incapacidades, inabilidades, não é contra nós, não é contra a nossa capacidade criativa, né? Contra a nossa capacidade terapêutica. Então, de certa forma, esses grandes pensadores, né, nos tiram proteção, né, nos desprotegem, mas, ao mesmo tempo, eles nos humanizam. Né? E daí a gente fica mais corajoso, mesmo sem proteção, a gente fica mais corajoso para poder viver essas experiências. É muito interessante esse pensamento de que, ao mesmo tempo que desprotege, nos humaniza, né? E aí acho que só humanizando é que a gente consegue se dissolver aí e conseguir acolher mesmo integralmente o que vem do paciente. E aí acho que a questão de se é verdade ou mentira, ela fica secundária, né? Até porque eu acho que se a gente estiver achando que é mentira, né,
o paciente percebe. Uhum. Sim, a gente não está dissolvido, né? Se a gente está achando que é mentira, a gente não está dissolvido. A gente está se segurando em alguma coisinha que nos dá conforto. Luísa, e essa observação da Marô me fez lembrar, né, do texto do Winnicott, A Cura, em que ele diz que no plano do humano somos todos iguais. O que nos diferencia é a técnica, né? Mas no plano do humano somos todos iguais. Uhum. Né? Ai, que lindo, lindo. E o final do texto dele, eu nem sei por que, Fátima, eu fiz a associação, mas acho que tá tudo associado. O final do texto dele, quando ele fala... Meu Deus, é muito lindo quando ele fala... Eu acho que é isso, né? Essa caminhada em direção ao humano, que é o processo terapêutico, né? Nós vamos nos encaminhando em direção ao humano também. E ele termina dizendo, no assistência residencial, se vocês sobreviverem, a criança terá a oportunidade de crescer e vir a ser algo parecido com a pessoa que deveria ter sido se o infausto colapso ambiental não tivesse acarretado o desastre. Né? Essa ideia da retomada, o Winnicott, né? É óbvio isso dentro da contribuição do Winnicott, mas é muito lindo, né? A ideia da retomada do processo de amadurecimento, né? A criança tenha ela a idade que tiver, poder retomar, né, do ponto onde ela foi interrompida. Esse texto, assim, eu vou ler o primeiro parágrafo ali. Há muito crescimento que é crescimento para baixo. Se eu tiver uma vida razoavelmente longa, espero encolher e tornar-me suficientemente pequeno para passar pelo estreito buraco chamado de portas da morte. Não preciso ir longe para encontrar um psicoterapeuta cheio de empáfia. Sou eu. Na década de 30, estava aprendendo a ser psicanalista e sentia que, com um pouco mais de treinamento, um pouco mais de habilidade e um pouco mais de sorte, poderia mover montanhas, se fizesse as interpretações certas no momento certo. Isso seria terapia, valendo bem as 5 sessões por semana e o preço cobrado por tal trabalho. E a perturbação que o tratamento de um membro de uma família pode causar ao resto da família. Essa coisa do conforto. Assim, eu posso cobrar o meu valor, 5 vezes por semana, que o processo está acontecendo, está garantido que está acontecendo. E uma coisa que não tem como a gente não associar a esses autores é a questão da responsabilidade. Eu acho que vem isso, quando a autoridade deixa de ser fundamental na relação, no processo analítico, e dá lugar para confiabilidade, esses autores eles estão reconhecendo. O Ferenczi deu uma passeada lá na análise mútua, mas eu acho que serviu para ele aprender muita coisa também, e esses autores reconhecem a questão da assimetria, confusão de línguas, Confusão de línguas. É o reconhecimento de que alguém tem poder, sobre um outro que não tem, A confusão de línguas se estabelece quando alguém tem poder e não é responsável pelo seu poder e submete o outro. Então, esses autores, eles reconhecem a questão inegável da assimetria, perigosa de ser negada, inclusive, só que eles estabelecem uma questão que até então não foi muito observada na psicanálise, que é quem tem o poder tem que ter responsabilidade. Isso vale quando eles falam da relação adulto e criança e vai valer nesse deslizamento para a clínica. A assimetria está estabelecida, não tem como negar, só que quem tem poder tem responsabilidade. O momento em que aquele que tem o poder repassa a responsabilidade
está estabelecida aí uma relação perversa, né? É a situação de abuso sexual, é a situação de abuso na relação analítica, né? Eu tenho poder, mas daí eu repasso para ti a responsabilidade. E às vezes as interpretações são repasses de responsabilidade, né? Perigosamente elas podem ter um sentido de repasse de responsabilidade. Então, esse tema da responsabilidade passa a ser muito observado por esses dois autores, muito, e todos que vieram depois, né, passa a ser muito observado, ao ponto que o Winnicott vai dizer, que eu acho tão ele tem uma capacidade de uso das palavras e do ritmo impressionante. Né? Ele vai dizer para a gente sentir, né? Ele diz de um jeito que a gente sente aquilo que ele está dizendo. Ele vai dizer: os pacientes neuróticos são aqueles em que as mães fizeram parte do nosso trabalho. Né? Que frase esquisita é essa? Né? Os pacientes fronteiriços são aqueles em que as mães não fizeram o nosso trabalho. Que coisa esquisita essa observação que ele faz, né? É uma coisa lúdica que nos dá uma paradinha assim, para a gente prestar atenção no nível de responsabilidade que ele coloca o psicoterapeuta, o psicanalista. Né, para desconstruir, que era uma coisa que o Ferenczi já tentava desconstruir, aquele tipo de discurso, né? As resistências do paciente impossibilitam o andamento do processo analítico, ou seja, né, não é minha responsabilidade. Então, o Winnicott faz essa graça, né, de dizer que é o nosso trabalho. As mães fazem ou não fazem o nosso trabalho. Eu acho que não tinha um jeito melhor dele apontar o nível da nossa responsabilidade. E daí fica até engraçado a ideia, né, dos critérios da psicanálise clássica para a consideração de pacientes analisáveis, né? Pacientes, enfim, que se responsabilizem totalmente pelo seu tratamento, pacientes capazes de associar livremente, né? E por aí vai, né? Uma série de critérios, e claro, né, dos pacientes mais recomendados para a psicanálise mais clássica, mas o Winnicott e o Ferenczi vão mover isso. Né? O que acontece para a gente receber pacientes com menor capacidade simbólica, onde as mães fizeram menos o nosso trabalho, automaticamente algumas responsabilidades que na relação da psicanálise mais clássica seria deles, passam a ser nossas. Algumas dessas responsabilidades passam a ser nossas. E daí a gente, né, até observa que determinado paciente, a gente tem que lembrar a hora da sessão, tem que dizer, olha, confirmado o teu horário, né? Alguns pacientes a gente vai responder, né, deixa mais claro que a gente está disponível para responder WhatsApp, para telefonar, enfim, né? Ou seja, são pacientes trabalhosos porque a gente expande a faixa da nossa responsabilidade. Mais ainda. Essa questão da responsabilidade, nesses autores, ela é observada no desenvolvimento do bebê, né? A responsabilidade dos cuidadores, né? Ela é assinalada e depois isso é repassado para a relação terapêutico-analítica. Né? A responsabilidade numa relação assimétrica, quem tem poder tem responsabilidade. A gente tem 10 minutinhos mais ou mais, né? Eu tô tranquila de tempo, mas queria ouvir um pouquinho vocês, né? Até disso, assim, se faz esse sentido hoje, com os textos de hoje, ou com os textos do encontro passado, a gente relembrar a contribuição do Ogden ou do próprio Loparic. Eu sei que a fala do Fulgêncio foi maravilhosa, eu não pude assistir,
Enfim, ele é um outro autor que traz muitas contribuições para essa psicanálise experimental, né, para esse viver da experiência compartilhada, como algo que se apresenta como maior do que a própria psicanálise do conhecimento, interpretativa. Mas, enfim, é alguma coisa que vem aparecendo, que vem pipocando na psicanálise, e eu acho que cada vez a gente fica mais avalizada e tranquilizados, né, com uma clínica em que é uma clínica ainda um tanto desconfortável, mas que passa a ter eco interessante em grupos, em autores, né, que vão nos deixando com uma identidade mais consistente, digamos assim, gerando um senso de identidade, de continuidade, que gera uma consistência. Era muito difícil nos tempos de recém-formados, né? Era muito complicado, era muito solitário. Acho que não só nos tempos de recém-formado, né, Luísa, mas nos tempos de uma psicanálise mais tradicional, mais clássica, né, que a gente sai da faculdade e começa a praticar e a fazer grupos, a fazer análise, né, e com uma psicanálise que, bom, pelo menos estou falando da minha experiência, né, que era muito diferente do que hoje a gente estuda, do que a gente está falando, né? Você está falando aí do Leopoldo, ele falou uma coisa muito interessante, né? Ele falou que da cura, que antes era a cura pela fala, agora é a cura pela experiência, né? Então, é fantástico isso, a gente pensar nessas questões, né? E eu fiquei pensando muito, Luísa, nessa questão do divã aí, da sua frase, né? Que a gente tem que oferecer um divã para o paciente, não um paciente para o divã, né? E eu tive uma experiência de análise horrível, muita gente já conhece essa experiência, eu já comentei com algumas pessoas, mas assim, hoje, né, na minha atual análise, eu descobri que foi uma análise abusiva, sabe? Assim, que foi um analista muito abusivo, né? E só para exemplificar essa questão do divã, eu me lembro que quando eu cheguei, eu fiz a entrevista, ele não tinha horários, né? Mas ficou combinado que quando ele tivesse horário, ele me ligaria para eu começar a análise. E quando eu chego, então ele me liga, eu chego e ele disse, nós vamos fazer 4 sessões por semana, né? E eu disse para ele, olha, eu não consigo pagar 4 sessões para o senhor. E aí ele disse assim, olha, o paciente que interrompeu fazia 4 sessões. Então eu só posso pegar um paciente de 4 sessões, né? E aí eu disse para ele, mas eu não consigo pagar 4 sessões, né? O senhor poderia me atender pelo menos 3 sessões, né? E ele disse assim, e o que eu faço com outro horário? Né? Aí eu disse para ele... Enfia naquele lugar. Então, eu tentei ajudá-lo, sabe? Eu disse assim, olha, às vezes o senhor pode pegar alguém para supervisão, né, nesse horário. E aí ele disse para mim assim, aí você interrompe e eu não tenho mais 4 horários para oferecer para outro paciente. Joaquim, mas que exemplo incrível! Tu tinha que resolver a vida desse homem. No primeiro encontro, tinha que resolver os problemas dele. Meu Deus, é o próprio paciente oferecido para o Mas é um belíssimo exemplo mesmo, né? Belíssimo que a Luísa estava falando. Como é angustiante, né? Porque quando a Luísa falou da responsabilidade, Joaquim, eu estou continuando sua fala, tá? Quando a Luísa falou da responsabilidade, que eu amo, eu acho que é o coração, além do amor, é o amor na autoridade, né? Na hierarquia da relação, né? Da simetria. Mas imagina a angústia
do Joaquim quando é invertido, né? Ele vai para ser cuidado, é o abuso, né? Literalmente, né? E aí, o que é que você vai resolver meu caso? Como é que você vai resolver meu caso? Inverteu. Uhum. Sim, é que não existe nada mais perigoso, aliás, eu acho que para a história da humanidade não existe nada mais perigoso do que alguém que tem poder e não assume a responsabilidade. Era isso que bom, por isso que tu lembrou, né? É a própria conversa de quem tem poder repassando a responsabilidade. Exatamente. Tem uma situação, né, que semelhante a essa que o Joaquim colocou, de uma amiga que procurou uma analista muito famosa e, quando foram combinar o preço, né, número de sessões e o preço, a pessoa perguntou se não poderia fazer algum abatimento por questões práticas da vida dela. Aí a analista disse, não, de forma alguma, porque agora eu preciso comprar uma casa para minha filha e eu não posso dar desconto. Gente, está piorando os casos. Tá piorando. Mas, gente, agora deixa eu ser humana também. Aí a gente está vendo, né? Eu acho que a gente está vendo analistas, meu olho encheu d'água também. Luísa, você está me passando isso. Analistas e profissionais que podem saber, mas que não têm realmente capacidade para, né? Aí não é nem porque eles quiseram fazer isso, né? Eles não deram conta de uma boa condução, né? Uhum. Sim. Eu sempre acho bem radical da parte do Winnicott, mas talvez seja um radical no bom sentido do radical, que a questão de que o Winnicott vai na raiz da coisa, né? Ele vai na raiz, ele é radical porque ele vai na raiz. Né? Não é feio ser radical, às vezes é muito necessário ser radical. Que o Winnicott vai dizer que a questão da Melanie Klein é uma questão de personalidade, né? Então, justamente, de certa forma, ele reconhece que essa questão dessa capacidade, né? Hoje a gente está usando a expressão de se diluir, né? A serviço da necessidade do outro, se deixar diluir, isso a pessoa é possível ou não é possível, né? Tem um nível de segurança, de entendimento, de tratamento, né? Mas tem um limite em que, como diz o Winnicott, é uma questão de personalidade também. é limite, né? Não se compra, não se desenvolve, não tem jeito. E daí tudo bem, claro que tudo bem. O que vai preocupar o Ferenczi e depois o Winnicott é a hipocrisia, é o não ser capaz de e ficar criando, né, se sustentando em construções do tipo é a resistência do paciente que não permite, ou o narcisismo do paciente. Né? Bom, é difícil, né? Não sou capaz de, né? Encaminho o paciente, não aceito o paciente. Agora, ficar nesse processo de tortura, né? De responsabilizar o outro por um limite totalmente lícito e respeitável, mas que é meu, daí quando surge na obra do Ferenczi a palavra e a ideia da hipocrisia. Né? O analista tem seus limites, tem suas dores, tem suas impossibilidades, mas não pode dar um tom de usar a autoridade para dar um tom de que a responsabilidade é do outro. Mas, enfim, né? Mas existe... Todo mundo tem o seu limite, né? Todo mundo tem o seu limite da capacidade de diluição dentro da onipotência do outro. Sem dúvida. Eu acho que eu comentei aqui, essa história velha, assim, eu comentei aqui com vocês, mas para mim foi uma experiência muito interessante, né? Só relembrando, né, da paciente que sentava na minha poltrona durante muito tempo, que ela sentava na minha poltrona. Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. Eu não conheço essa história, conta. Não, Marô, não, é uma paciente minha de recém-formada, aquelas coisas, né, logo que a gente forma de uma instituição,
Quando eu me formei e saí da instituição, da especialização, ela me acompanhou e daí no consultório novo, eu mostrei, enfim, qual era o lugar dela, qual era o meu, mas aquilo passou meio despercebido para ela e ela sentou na minha poltrona. E daí passaram-se quase 2 anos em que ela sentava na minha poltrona. E eu sentia que eu não podia dizer nada. E passou mês, ela sentando na minha poltrona. Mas, Luísa, peraí, a sua poltrona era diferente do paciente? Era um sofá e uma poltrona. Ah, tá. Era visível que aquela era do cacique, tá. Sim. E foi passando. Mas o mais legal de tudo é que um dia ela chegou e disse: eu estava sentando na tua poltrona. Ai, que lindo! Foi lindo, ela não sentiu nada. Aquilo foi fluido, assim. Eu estava sentando na tua poltrona. E sentou no sofá. Ou seja, né, aconteceu alguma coisa de dentro para fora que ela me enxergou naquele momento, né? Ela já me retirou do espaço de onipotência dela, já não era mais necessário ser engolfada, né? Como a gradiva deixa de ser gradiva e passa a ser Zoe, quando o Norbert já está pronto para se relacionar com a realidade de novo. Muito bonito, muito lindo. 2 anos, Luísa. 2 anos. Ela ficou ao todo comigo uns 20 anos, e isso foi lá no início. Te admiro mais ainda agora. Tem muita história bonita com ela, muita história bonita. Bom, Luiz, acho que estamos chegando aí no final, né? Fiquem à vontade depois no grupo de WhatsApp, se surgir alguma questão dos textos, enfim, ou correlações, textos antigos, textos que eu não conheço, né? A gente segue conversando. Então, mas eu acho que eu queria ver com você como é que nós vamos fazer depois, né? Como é que fica? Porque a gente ainda está sentando no lugar errado, a gente ainda precisa de mais 2 anos. Boa, Luciana. Lu, querida! Ai, que saudade de vocês, meu Deus do céu. Hoje eu estava de papo com o Léo, né, Léo? Já me deu vontade de chorar, só aquele nosso papo ali. Mas que vontade de encontrar vocês. Eu estou muito feliz com Belo Horizonte ano que vem. É mesmo, gente? Vamos para Belo Horizonte, JJ. Parabéns, já dei parabéns para o Joaquim, parabéns. Que delícia poder conhecer, eu não conheço Belo Horizonte. Ótimo. E nos ajudem, hein? Precisamos de todos, como todos precisam, né? Mas a gente... Vamos conversando. Eu montei agora para o 2º semestre e eu estou gostando muito da experiência. Um curso para Fortaleza, o título é A Subjetividade do Analista, Potencialidades e Resistências. E eu tô gostando. Sempre é uma revelação, né? A gente organiza o programa, junta os textos, mas sempre tem super presente o elemento surpresa. E eu estou gostando, assim, como é que tá. Algumas coisas eu mudaria já, né? Não tem como não, né? Já tirava um risquinho de lado, já botava um outro, mas no geral, assim, eu estou gostando muito da experiência, enfim, de forma geral, na escolha dos textos. Para essa dedicação, né? A proposta do curso é uma dedicação mais a isso que a gente falou hoje, né? Ao desconforto. O paciente tem essa limitação, tem dificuldade de associar livremente, tem limitação simbólica, né? Se situa nas fronteiras, enfim, não nos reconhece muitas vezes como objeto, né? Mas e aí? E dentro do analista, como é que isso tudo... E tem bastante texto bacana sobre isso, sabe? Dentro do analista, como é que isso vai reverberando, quais são as possibilidades e quais são os riscos de processos defensivos que podem se erguer dentro do analista também. JJ, eu já estou inscrita, tá? Certo. E, Luísa, e quando é que você poderia começar?
Gente, vocês vão trabalhar ano que vem, hein? Pessoal, não. Mas é bom, mas tem que relaxar. A gente vai ouvir para relaxar. Ai, que bom, que bom. Pois é, eu não sei, de repente abril, é que aqui no Sul, diferente do resto do Brasil, fevereiro as coisas ainda estão devagarinho, né? A gente começa em março, de repente pensar em abril, o programa são 8 encontros também, né? De repente distribuir. Qual é a data do brasileiro? 22 de setembro. Ai, que lindo! 22, 23 e 24. Uhum. Então, pensem aí, JJ e Luísa, eu estou dentro. Não, já está combinado, já está certo, então. Né, Luísa? Eu também, ó, deixa já me inscrevi, ó. combinado. Dedinho aqui. E aí a gente começa a divulgar e vai, né? Uhum. Montando um novo grupo aí. Uhum. Tá certo, eu vou mesmo dar essa mexida, assim, claro, depois, no decorrer também, até abril, vou mexendo mais, mas não, melhor, nem vou mexer muito agora, mas eu mando a sinopse, mais ou menos, assim, a estrutura básica. Luísa, e podemos manter, assim, a primeira quinta do mês? Pode ser. Uhum. Pode? Tá. Pode. Uhum. Combinado. Então tá, muito bom ter essa trajetória com vocês. É bom demais ver vocês, ouvir vocês. Como eu falei no início, um grupo de segurança. Né? Enfim, me senti sempre tão confortável, tão segura, com uma parceria assim tão afetiva. É uma experiência. Um grupo de experiência. Muito bom, Luísa. Muito obrigado por esse período. Muito obrigada todo. mesmo. Obrigada, Muito bom, obrigada. muito bom. Obrigada, A gente vai Luísa. poder se ver o ano que vem. Muito bom. Colegas, beijo. Palma para Luísa, Parabéns, Luísa. gente. Vamos bater palma. Beijo, obrigado. Luísa, obrigada, Luísa. Gente, quero terminar, então, parabéns de novo para o pessoal de Minas. Vai ser um lindo encontro, espero que cheio de abraços. Amém, amém. Esperamos que seja presencial com muitos abraços. Com muitos abraços. Beijo, gente. Obrigado, Obrigada, Luísa. Obrigada a JJ. todos. Boa noite, obrigada, Joaquim. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, gente. Tchau.